Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Junqueira, professor de filosofia aqui do DIAZ, e hoje eu vou ajudar vocês a resolver algumas questões do Enem, para que vocês possam fazer a prova com mais tranquilidade, já conhecendo o estilo de prova e as questões de filosofia que costumam cair no Enem normalmente. Eu trouxe aqui algumas questões, vamos começar com a questão 12, uma questão sobre bioética. Eu vou ler o texto aqui da questão, vocês acompanhem comigo e depois a gente faz o comentário aí das opções. O texto é uma reportagem de um site sobre os avanços aí da bioética, está relacionado à clonagem, enfim, relacionado a avanços científicos atuais que geram questões éticas, né, questões sobre os limites morais da atuação do cientista, etc. e tal. O texto diz assim, o nome do cientista é um nome complicado, o nome grego é Panagiotis Zavos. O texto começa, Panagiotis Zavos quebrou o último tabu da clonagem humana, transferiu embriões para o útero de mulheres que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possui um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou Zavos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano, ou 2, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo, sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. Então, mais uma vez, é uma questão sobre como os avanços científicos levam a novos questionamentos no campo da ética, né, os limites da atuação humana no meio natural, na própria natureza humana em geral. O enunciado da clonagem fala assim, a clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que entre outras questões dedica-se a. O importante de você perceber aí em relação a esse enunciado é que ele está fazendo uma pergunta sobre o campo da bioética. Cuidado, porque as opções elas vão até utilizar aí dados que podem ser plausíveis, mas esses dados vão estar se referindo à própria pesquisa científica. Cuidado para não confundir, isso daí é alguma coisa que pode servir para você talvez se precaver em relação a questões do Enem. Porque aqui é um texto que fala sobre consequências morais, né, da pesquisa científica. A pergunta é assim, claramente sobre o campo da bioética, fala no campo da bioética que, entre outras coisas, dedica-se a. Então, ao que o campo da bioética se dedica? O que é a bioética? Bem, é a ética ligada à pesquisa biológica. Só pela terminologia você já sabe mais ou menos o que significa. E aí nas opções eles vão apresentar algumas opções que não falam de bioética, mas falam das próprias pesquisas que esse cientista está levando adiante, enfim, pesquisas sobre clonagem humana, etc. Eu vou ler as alternativas e depois a gente comenta quais são as plausíveis aqui, com o que vocês têm que tomar cuidado. Então a letra A diz, o campo da bioética dedica-se a refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Plausível, não é isso? Até o momento aqui, a A é uma alternativa possivelmente verdadeira. Está dizendo, olha, o campo da bioética reflete. Reflete sobre o quê? Reflete sobre a relação do conhecimento humano, de ciências biológicas, esse conhecimento que está sendo aplicado na clonagem, e os valores éticos do homem. Parece que essa é a correta. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas e ver o que a gente pode encontrar de errado nelas. A letra B fala assim, legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais no planeta. Essa é a função da bioética? Se é bioética, se é uma disciplina da ética, e a gente viu isso em sala algumas vezes, o que é a ética? A ética é o estudo dos códigos morais. Se é um estudo, ele é uma análise e uma reflexão. E aqui ele está dizendo que o objetivo seria legitimar o predomínio da espécie humana. Não é correto, né? Não é isso que o campo da bioética faz. O campo da bioética não legitima nada, reflete a respeito do quê? Dos limites da atuação humana dentro da pesquisa científica e dos avanços tecnológicos. Portanto, essa letra B aqui não é correta. A letra C diz que o campo da bioética dedica-se a relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo, errado e bem e mal. Tá aí. Não visa relativizar, quer refletir a respeito. Relativizar seria o que a própria pesquisa faz, né? A pesquisa científica, sim, relativiza os conceitos de certo e errado, a partir do momento em que
considera legítimo ou considera praticável a aplicação dessas pesquisas científicas aí no campo da clonagem. Então não visa relativizar, né? Visa refletir a respeito, mas não relativizar. A palavra aí é que dá o tom errado para a alternativa. A letra D diz assim: o campo da bioética dedica-se a legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de produção humana e animal. Pois é, todas essas palavras mais taxativas, visa legitimar, visa legalizar, elas não são condizentes, né, não são coerentes com a ideia de um estudo que é uma reflexão, como a ética, né? A ética ela não legitima nada. Os códigos morais em si legitimam ou negam alguma coisa, mas a ética não é um código moral, ela é o estudo sobre os códigos morais. Então o objetivo da ética não é legitimar nada, o objetivo da ética é refletir a respeito, perceber as estruturas de significado por trás dos códigos morais, as concepções sobre o ser humano, sobre a sociedade, etc e tal, mas não visa legitimar, ela não pretende ser taxativa sobre nada. O estudo da ética não quer ser taxativo, quer ser reflexivo, propor análise, propor reflexão, para que se possa entender esses códigos, não justificá-los e nem negá-los, mas entendê-los, compreendê-los, né? É um ramo do conhecimento, obviamente, que leva à compreensão, que busca a compreensão. A letra E diz que o campo da bioética dedica-se a fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre as células-tronco para uso em seres humanos. Fundamentar técnica e economicamente tem alguma coisa a ver com ética? A gente já vê que não, né? Fundamentar técnica e economicamente seria o que a própria pesquisa científica faz, né? Estuda a viabilidade econômica e técnica de você produzir um clone do ser humano. Mas esse não é o objetivo da bioética. A bioética está diante desse fato, do fato da clonagem, e quer pensar a respeito, quer saber se esse fato, dentro dos códigos morais, é um fato que pode ser considerado admissível ou não. Então, aqui, fundamentar técnica e economicamente as pesquisas certamente não é algo que a bioética faz. Como eu disse para vocês no início da análise aí da questão, a chave para você matar essa questão aqui é perceber que o enunciado está perguntando sobre o que é a bioética, a que a bioética se dedica, e algumas alternativas aqui não estão falando de bioética, estão falando da própria pesquisa de clonagem. A pesquisa de clonagem vai servir para isso, ou para aquilo, ou para legitimar, ou para fundamentar, etc, etc. Então, o que pode servir de lição para nós aqui a respeito das questões de Enem, e não só as de filosofia, né? Você vê as questões de humanas de Enem em geral têm esse caráter, né? De perguntar uma coisa no enunciado e aí relacionar na resposta concepções que são razoavelmente plausíveis ou verdadeiras, mas sobre um outro assunto. A questão pergunta sobre bioética, as alternativas aqui falam sobre a pesquisa de clonagem. Elas estão erradas? Não, mas elas estão falando sobre um outro assunto. Então a dica é: preste atenção ao enunciado, sempre. Leia com bastante atenção o enunciado e veja, né, constate o que ele efetivamente está te perguntando, qual informação ele quer. E aí você mata essas inconsistências aí dessas outras questões. Tudo bem? Essa foi a questão 12. Temos aí mais algumas questões para ver. Espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado.